Felipe Luiz tem o Fluminense como a pedra no sapato, né, cara? Porque é o único time no Brasil que venceu o Felipe Luiz mais de uma vez, em 1 ano e meio dele como treinador do Flamengo, um pouquinho menos, e venceu 3 vezes, pô. São 3 vitórias do Fluminense contra o Felipe Luiz e 2 vitórias do Felipe Luiz contra o Fluminense como treinador. Por que você acha que esse Fluminense sempre é uma pedra no sapato do Flamengo? E outra, tiveram erros ali bem bizarros do Flamengo que o próprio Felipe Luiz falou, né? Falta de treino. Nem era o planejamento esse time jogar o Campeonato Carioca. E ele falou que a falta de treino causa erros infantis, como aconteceram aí do Emerson Royal, do Léo Ortiz, nos gols do Fluminense, Vani. Estava vendo os veículos de comunicações, né, na nossa área de esporte, que falou assim, ó, o Fluminense sabe a estratégia certa para ganhar do Flamengo. Aí eu falei, rapaz, velho, o cara falando uma merda dessa, porque é o Zubeldia, que nem na beira do campo tava, que está se recuperando de uma cirurgia, e antes era o Renato Gaúcho. Quer dizer, trabalho diferente, né? Aí o cara falava, companheiro aí de outra emissora lá da Priprim, né? Falou isso. Aí eu falei, Fluminense, é o estilo de jogo ou é a camisa do Fluminense? Porque é diferente, né? O Zubeldia nem tava na beira do campo. Ele tá com... Ô, Vamp! Oi. Ô, Vamp, é o que eu falo. Eu não entendo porra nenhuma de futebol, mas eu assumo. Eu assumo que eu sou o showman, que eu sou... Aí querem falar que entendem sem nem saber o que aconteceu. Não, porque você falou assim nos últimos jogos, parece que a mística de, independente do atleta que esteja vestindo aquela camisa, a forma de jogar, é um clássico, é um fla-flu, né? Se foi lá com o Renato Gaúcho, eu não sei se foi antes com o Mano Menezes, ou se foi aí agora com o Zubeldia, tem números, é o Fluminense jogando contra o Flamengo, Fla-Flu, lógico que o trabalho de um treinador às vezes é mais ofensivo, outro é mais defensivo, mas a de convir que o Fluminense, tanto que é que dos times carioca que ganhou o título estadual, só foi o Fluminense nessa era do Flamengo aí, o Vasco não ganhou, o próprio Botafogo. Então, e fora isso, a história já conta, né? O campo encharcado, muito molhado, o Flamengo teve que lançar alguns jogadores, lançou um time ali, não foi mais o Sub-20, né? E o Fluminense já praticamente classificado. Outra praia, o Felipe Luiz depois na coletiva fala, nosso objetivo aqui maior é o brasileiro e a Libertadores, como tem que ser, como se é cobrado, né? Mas aí a gente discute, porque ontem teve público, teve chuva, teve jogadores titulares, jogadores caros que saíram jogando, e aí a gente vai discutir muito sobre o que o Flamengo perdeu de oportunidades também, né? O jogo foi paralisado, mas é o Flamengo olhar, né? O estadual tal, beleza, não esperava que o Sub-20, que é bicampeão mundial, né? O Sub-20 do Flamengo, ganhou do Barcelona, ganhou quando o Felipe Luiz era treinador, ganhou do time grego, do Olympiacos. Tudo encaminha que o Flamengo foi para fazer o quê? Diminuir o número de jogos. Tudo está caminhando para o Flamengo jogar mais 6 jogos na temporada, dentro do Campeonato Carioca. Porque termina a rodada amanhã. Aí na próxima o Flamengo vai estar jogando pela final da Supercopa e depois tem mais uma rodada para todos. O Flamengo, dificilmente quem está no clube do Flamengo não vai deixar de fazer 7 ou 8 pontos. E o Flamengo vai ter que disputar aquela repescagem lá de que no Rio só cai um. E no Rio é tão legal que quando cai um, não estou falando que o Flamengo vai cair não. Quem caiu no Rio no último Campeonato Carioca? Bangu. Quem subiu? Bangu. Você sobe no mesmo ano. Então há uma dificuldade, o Flamengo ali vai ter que botar o Sub-20 ou mesclar com alguém, porque provavelmente vai ter que jogar mais 6 jogos naqueles play-off de quem cai para a Série B no Campeonato Carioca. Em relação ao jogo, o Fluminense que não estava com o seu treinador, que teve um problema aí nas férias, teve que operar o coração, né, ganhou. O Fluminense dá vida mesmo, como o Vasco, como qualquer outro. Aí você fala que o Fluminense é uma pedra o sapato do Flamengo. Como o Palmeiras, se não tem o Flamengo, o Palmeiras conquista 2 coisas. Conquistava o Campeonato Brasileiro e conquistava a Copa Libertadores. O Flamengo ganha temporada passada do Palmeiras, deixa o Palmeiras na vice-colocação em 2 competições, que é o Brasileiro e o próprio Libertadores. Mas é tudo começo, Tico. E o Maracanã todo encharcado. Eu estava fazendo um jogo aqui do Corinthians contra
o Veloclube, retoma depois, para, chuva, né, sai, volta. Mas o Flamengo, o Felipe Luiz fala, a temporada é caminhar para olhar para a Libertadores e o Campeonato Brasileiro e com o plantel que tem, de repente, ir mais longe na Copa do Brasil para buscar também. O Campeonato Carioca, a gente sabe que não foi o foco do Flamengo, tanto que o Flamengo não manda para a Copa São Paulo Sub-20, deixa jogando o Campeonato Carioca. O que não se esperava é que tivesse na situação de ter que disputar o play-off para quem não vai cair. E é a marca Flamengo. Isso causa um problema de calendário lá na frente, né? Esse é o grande problema. 6 jogos. E aí você vai com o Sub-20, se você vai para esse play-off com só o Sub-20, apesar que só cai um, são 4 jogos de ida e volta, e aí? Vai ter confiança? Vai ter a confiança de botar, de querer queimar os meninos? E esses meninos são bicampeões mundiais? E aí Piperno, é que eu acho que vai mesclar. Se ele for para esse playoff, ele vai ter que pegar alguns jogadores do time principal e botar para jogar. Quando eu falo assim, dos profissionais, não. O Sub-20 do Flamengo, todo mundo é profissional. Sub-17, todo mundo já assina contrato profissional. O negócio é a idade. Sub-17, pegar o Sub-17 do Flamengo, eu duvido, Palmeiras, Corinthians, Inter, todo mundo é profissional. Sub-20 é profissional. É você botar os jogadores principais mesclados com Sub-20. Mas só que tem um negócio também, né, gente? Eu acho que você valorizar, como eu falei do Palmeiras, valorizar uma crise, tem crise nenhuma, pô. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, é um time que estava focado nisso. Eu até disse que eu não mudaria planejamento nenhum, mas eu entendo, né, institucionalmente, né, você brigar contra um rebaixamento no Campeonato Carioca é muito feio, né, para um Flamengo da vida, mas perdeu para o Fluminense dessa vez, com o elenco principal. E outra coisa, o Léo Ortiz errou feio, tá? O Emerson Royal, meu Deus do céu, que tragédia que é esse jogador, por enquanto, no Flamengo. É o corredor Emerson Royal no primeiro gol, e no segundo ele dá um passe para o jogador do Fluminense. No segundo ele dá um passe para o John Kennedy para fazer o gol. Agora, não é para você também supervalorizar. E outra, tem que valorizar o Fluminense, porque a jogada do primeiro gol do Fluminense foi linda. Foi linda. O Léo Ortiz, ele erra o passe, mas tem uma triangulação depois e a metida de bola que foi uma jogadaça, pô. O Fluminense mereceu vencer. Agora, o Flamengo tem que abrir o olho para 2 coisas, na minha opinião. O Léo Ortiz não. O Léo Ortiz tem moral adoidado, tem crédito adoidado. Agora, Emerson Royal, desde que chegou por 9 milhões de euros, péssimo jogador, tá? Dando justificativas para a musiquinha da torcida do Tottenham, que dizia que ele nem atacava nem defendia, era o Emerson Royal, né? A musiquinha dele dizia isso, não ataca, não defende, Emerson Royal. Era a musiquinha da torcida do Tottenham para ele. E o Samuel Lino, gente. Porra, o Samuel Lino não pode perder aquele gol que até minha mãe faria, pô. Até minha mãe botaria a coxa, a cabeça, a barriga, o que fosse naquela bola e faria o gol. Não dá para um atacante que veio por uma fortuna para o futebol brasileiro, que já é conhecido por perder muitas chances, perder um gol como aquele também. Tem gols que não dá para se perder. Bom, a gente segue no YouTube, o Fábio Piperno, falando desse Flamengo que começa a temporada muito mal, mas que começou a temporada com a base. É isso que eu falo. Não precisa ficar tendo pressãozinha. Deixa o Felipe Luiz tranquilo para correr atrás do Penta da Libertadores, para correr atrás do 10º brasileiro. Porra, o Flamengo chegou aí a um nível que eu acho que Flamengo e Palmeiras, diante de tudo que eles conquistaram nesses últimos anos, tem que cagar mesmo pro campeonato estadual, gente. Ah, mas ser rebaixado é uma humilhação. Sim, seria. E agora o Flamengo vai ter que pagar por isso. Mas se fosse com a base até o final, foi rebaixado com a base. Não foi rebaixado com o time principal. Agora vai ter que correr um pouco atrás. Para mim é uma crise desnecessária. Mas você acha que o Flamengo já tem que ligar um alerta? E outra, Felipe Luiz está certo de dizer que os erros, por enquanto, são falta de treino, que não teve tanto tempo para treinar?
Bom, começando pelo fim, o diagnóstico dele está mais do que correto. Só um tonto para imaginar que se trata de alguma outra coisa. O Flamengo trabalhou até o dia 17 de dezembro, quando ele jogou contra o PSG. Então, é natural que o time tenha pouco tempo de treino, ora bolas, como aliás quase todo mundo aqui no futebol brasileiro. Agora, não tem crise nenhuma, tem um incômodo do calendário. Então, é aí que está o problema. O Flamengo ser eliminado agora e ir para aquele grupo da morte lá significa que ele vai ter que jogar mais vezes. Haveria um prejuízo logístico e de calendário. É essa a questão. Não é que, nossa, vai haver um tsunami na Gávea. Vai haver coisíssima nenhuma. Enfim, o Flamengo é uma empresa que tem objetivos, tem que dar lucro e conquistar títulos. Então ele vai trabalhar para isso. O que pode acontecer agora no campeonato estadual é uma gota no oceano. Agora, o problema é ter que trabalhar mais, ter jogos a mais, compromissos a mais, porque o regulamento determina que esse grupo da morte tenha um monte de jogo depois. Então, seis. Então, aí que está o negócio. Quer dizer, serão 4 times jogando ida e volta. Então, é muita coisa. É por isso que o Flamengo quer se livrar disso aí. Ele não está preocupado, por exemplo, em ganhar o campeonato estadual. Ele está preocupado em não ter que jogar esse negócio. Tem uma outra conta que pouca gente está fazendo no Campeonato Brasileiro. É assim, olha lá, mas o Corinthians e o Vasco também jogaram até mais tarde, até o dia 21. É verdade. Só que Corinthians, Vasco, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético, essa turma toda deu férias para os seus elencos no meio do ano, durante o período de Copa do Mundo. Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, não. Eles tiveram que trabalhar. Então, você pega, por exemplo, o Corinthians. A gente encontrou o Dorival, né, num evento que o Flávio Prado fez no meio do ano. E o Dorival lá, puxa vida, não estou nem podendo trabalhar com o meu elenco, porque a gente foi obrigado a dar férias. Isso no período de Copa do Mundo. Aí, o que aconteceu no final do ano? O Corinthians, em vez de dar um mês, deu só um complemento, 15 dias. Então, o Vasco é a mesma coisa. Isso foi todo o time do Brasil, menos esse que foi no Mundial, o Botafogo. Menos os 4 que jogaram o Mundial. E alguns votaram antes e ainda não... Exato. Então, é claro que isso tudo agora contribui ou conspira contra quem tem que voltar rápido aí para jogar Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual. Então, o que eu acho que o Flamengo deveria fazer, repito, acho que o planejamento está correto, pegar esse jogo lá contra o Sampaio Corrêa, que é o que está faltando. E, aliás, outra coisa, o Flamengo teve que antecipar um jogo do Campeonato Carioca por conta da Supercopa. Então ele começou o Campeonato Carioca antes dos outros. Ou seja, menos tempo para preparar o time. Mas, enfim, para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, pega lá uma galera que é pouco utilizada aí, Michael, Alan, Emerson Royal, coloca todo mundo para jogar com a molecada. E aí o Flamengo vai acabar, naturalmente, fazendo os pontos que precisa. Eu concordo. E outra coisa, nada, pelo amor de Deus, de usar Arrascaeta, Jorginho, esses craques do time aí, para jogar o Campeonato Carioca ou repescagem, ou o que quer que seja. Até porque, pro desespero de meu amigo Marcos André, Paquetá deve ser fechado hoje. Hoje deve ser fechado o Paquetá, e aí teremos um meio-campo apenas com Jorginho, Paquetá e Arrascaeta, para ele começar a se coçar em sua cadeira. Agora, né? Pede com grife, igual a seleção. Que foi? Agora pede com grife. Já eu vou perguntar sobre isso, tá, gente? Sobre o Paquetá. Porque o Paquetá tá praticamente certo. Até na Inglaterra já se diz que o West Ham já desistiu, mesmo não dá para convencer o jogador, vai aceitar aí a proposta do Flamengo e ver como vai ser pago. Mas o Paquetá já estaria até vendo casa no Rio de Janeiro, tá? Já tá certo praticamente o Paquetá. Agora, Raí, é o Felipe Luiz apontando uma preocupação, os contra-ataques. Realmente, né? O Flamengo sofreu alguns contra-ataques nesse jogo, inclusive o primeiro gol. E outra, ele até disse, a derrota dói, claro, dói no torcedor, mas também tem que parar com essa palhaçada também de toda derrota doer, né, meu amigo? Pô, uma derrota no Campeonato Carioca dói, pra mim não dói nada.
Pra mim, bota um band-aidinho ali, se doeu qualquer dorzinha. Pô, não dá pra Flamengo dizer que dói derrota no Carioca. Dói uma possibilidade de rebaixamento? Dói. Mas aí é aquele negócio. O Flamengo joga 2 jogos ali com o time misto nessa repescagem final aí e vai se livrar do rebaixamento, Raí. Se for pra essa parte final. É muito difícil, né, que o Flamengo de fato seja rebaixado. Eu diria que é quase impossível, dado os adversários que ele vai enfrentar aí nesse torneio da morte, entre aspas. Provavelmente o Flamengo vai disputar essa competição. É muito difícil imaginar que os outros times que estão ali próximos, né, nesse momento, Nova Iguaçu, Boa Vista e Madureira não vão vencer pelo menos um jogo. Eles precisam cada um ganhar um jogo apenas para que o Flamengo já não tenha mais a possibilidade de ultrapassá-los. Porque o Flamengo tem mais um jogo, chegaria a 7 pontos. O Nova Iguaçu ainda tem 3 para ganhar 1. O Boa Vista tem 2 para ganhar 1. E o Madureira 3 também para ganhar 1. E aí o Flamengo com isso disputar esse torneio, provavelmente com o Maricá, o Sampaio Corrêa e a Portuguesa. Provavelmente o Flamengo vai passar aí por esse torneio, essa competição, sem muitos problemas, né? É claro que o que é muito ruim nisso é você ter que ter mais 6 jogos num calendário que já tem muitos, já é muito espremido, apertado. O Flamengo vai ter que levar a Vera aí, pelo menos metade desses jogos, acredito eu, para ter uma pontuação que não faça ele balançar, mas assim, para mim não tem nenhuma chance do Flamengo ser rebaixado, a menos que ele jogue com o time sub-20. Se ele jogar os 6 jogos sub-20, aí pode acabar acontecendo, mas acho que a lição que já foi aprendida das primeiras rodadas do Campeonato Estadual vai fazer com que o clube, o Felipe, comissão, direção, enfim, tome uma outra decisão nesse sentido. Sobre o Fluminense, mais um jogo bem sólido do Fluminense contra o Flamengo, tem sido assim, com diferentes treinadores. Eu acho que é uma característica mais do que de um trabalho dessa base de elenco, né, do time hoje comandado pelo Zubeldia, mais especificamente ontem pelo Maxi Cubeiras, de competir muito nesses duelos contra o Flamengo. Já tinha sido assim no Brasileirão do ano passado, quando o Fluminense ganha num jogo com um molde até muito parecido, né? Gols em erros do Flamengo, se aproveitando de erros para construir os seus gols. Nesse jogo, especificamente, um meio-campo bem sólido, bem forte. E é curioso olhar para esse meio, Bernal, Nonato e o Lima, e imaginar que talvez esse não seja o meio titular do Fluminense ao longo da temporada, né? A gente estava até conversando aqui com o Vamp enquanto a gente ouviu o Felipe Luiz, que esse time do Flamengo que jogou ontem tem poucas peças do time ali que vai atuar pouco nessa temporada, né? Emerson Royal vai ser o reserva, Alan e Everton Araújo, o restante, Luiz Araújo, Carrascal, Pedro, Samuel Lino, o próprio Vitão, que foi titular, todos esses caras vão jogar muito ao longo dessa temporada. E muitas vezes como titulares, né? No caso do Fluminense, eu acho que até menos. Se você pensar no meio-campo ideal do Fluminense, é Martinelli e Hércules. Com Lúcio Acosta, agora chegou o Savarino, Serna e Canóbio, esses sim titulares ontem. E alguém na frente que o Fluminense ainda procura, tentou contratar o Hulk, não deu certo. Tem o Everaldo e ontem o John Kennedy deu uma resposta muito positiva. Então, acho que esse clássico, né, mostrou também alguma profundidade de elenco que tem o Fluminense pensando na temporada. O Gemes fez um jogo muito bom na zaga, estreando aí em clássicos, né? Jogando ali ao lado do Freitas, que foi bem também. Essa, imagino eu, vai ser a dupla de zaga titular do Fluminense para essa temporada. Não tinha o Samuel Xavier, jogou o Guga na direita, fez um bom jogo. Guilherme Arana na esquerda, que foi uma contratação para essa temporada, também um bom jogador. E o principal ponto, né, além da vitória, é claro, é essa tentativa de recuperação do John Kennedy. Porque quando ele surge lá atrás, jogador de muito talento, qualidade e tal, faz gol de título em Libertadores. Teve ali uns problemas extra-campo que, segundo algumas informações que eu pude confirmar com o pessoal do Fluminense, já não faz mais tanto parte do dia a dia dele, né? Ele já não é mais um cara tão ligado às polêmicas, aos problemas extra-campo. Então, pô, que legal que esse jogador muito talentoso está conseguindo focar no futebol de novo, no desempenho, no jogo, nas atuações dele. E acho que se ele conseguir recuperar um bom nível de jogo, vai ser uma, entre aspas, grande contratação do Fluminense para essa temporada. No último ano ele não conseguiu render tanto, não teve tanto espaço, jogou pouco, tal. Já começa 2026 diferente, com a mentalidade diferente e com gol. Gol em jogo importante, gol em jogo decisivo. Pode ser o John Kennedy o goleador do Fluminense para essa temporada. Né? É um Fluminense, eu concordo. Para mim foi um Fluminense. É um Fluminense que vem sendo competitivo, né?
em todas as temporadas. O Fluminense, há um bom tempo, ele vem sendo um time competitivo, vem sendo um time que briga por títulos, foi campeão de Libertadores, chegou no topo da tabela do Brasileiro algumas vezes, e sem um investimento que chegue aos pés de clubes, nem como Palmeiras e Flamengo não, mas como Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? O Fluminense não é dos times que tem o maior investimento e sempre está ali brigando, sempre está disputando, então tem que ser reconhecido.